Olá, meu amigo, minha amiga. Conforme as nossas conversas e análises que fizemos juntos aqui no nosso portal do José, que estão se confirmando na medida que nós projetamos aqui, que quando a figura do inelegível fosse para uma cadeia junto com a sua Orcrim, nós teríamos mais paz de espírito, uma paz social. E como diz a própria extrema-direita, nós teríamos, enfim, o começo de uma pacificação. Tudo isso começou a acontecer, de um certo modo ainda de muito timidamente, mas começou a acontecer, porque nós já esse final de semana ficamos livres da criatura nas redes sociais e não há a menor possibilidade, nem remotíssima possibilidade, que essa criatura volte para as redes sociais. E isso, quando ele for para a cadeia, aí sim que ele vai ficar mais numa sombra, mais no ostracismo, embora muitas criaturas, as suas viúvas ideológicas, estejam por aí derramando lágrimas por todos os lados. Por um outro lado também, longe do nosso país, o seu filhote 03 continua num desespero intenso, e quanto mais ele cava, mais ele vai se afundando. E cria perspectivas para jamais voltar para o nosso país. Veja só o que está acontecendo, gente. O clã, de fato, está indo para um lixo da história, expressão que eu sempre disse aqui para vocês. Bom, outras situações que eles andam fazendo desespero andam viralizando. Por exemplo, como uma participação que ele teve, uma live que ele teve mais cedo, né? Onde ele colocou que a filha para falar, e muitas pessoas comentaram aqui, né? Como diria Gonzaguinha, eu fico com a pureza das crianças, né? Que é bonito, é bonito, é bonito. Olha só. Então, ele perguntou para a filhinha disse aqui, ó. Vamos lá. Yeah! Que o papai é? Animal. Não, que é animal? Papai é o? É o papai animal. A criancinha acertou em cheio, né? É um animal quase irracional, né? Agora, o que o Dudu Bananinha tá se fiando, ele fica ameaçando, mas tá cavando fundo, né? Ele acha que ele vai ser tratado diferente de uma outra criatura que foi desprezada e hoje Trump não atende nem o telefone dele. Mas só pra gente sublinhar, né? Eu acho que o Dudu Bananinha deveria assistir sempre isso. Porque alguém que teve muito mais relevância do que o Dudu Bananinha e o Bolsonaro simplesmente hoje está no lixo da história, ninguém fala nele. Eu me refiro ao senhor Juan Guaidó. O Trump chegou a convocar, né, todos os parlamentares republicanos e democratas a aplaudirem, e aplaudiram de pé a criatura. Eu faço questão de sublinhar isso, né? Vamos lá. Legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to your government. O Juan Guaidó poderosíssimo, né? Olha, se o Bolsonaro, o Dudu Bananinha, estivesse no parlamento hoje, lá nos Estados Unidos, não ia ter essa gente toda aplaudindo não, tá? Ia ter muita gente aí revoltada, inclusive. A situação para o Trump não anda nada boa não, gente. Nós estamos com os nossos focos muito voltados aqui para as nossas questões internas, mas essa criatura está se comportando como um verdadeiro destruidor de qualquer tipo de relação civilizatória. Isso vai recair sobre o povo americano. Eles já começaram a sentir os primeiros efeitos lá. A questão de atacar imigrantes está causando colapsos em várias áreas nos Estados Unidos. Não se tem mais gente na construção civil. As pessoas estão fugindo. É só você que tem algum contato com algum brasileiro nos Estados Unidos, você tentar algum contato com ele e perguntar, vem cá, meu amigo, tá tudo tranquilo aí? Tá fazendo as coisas na maior naturalidade? Eu quero ver qual seria a resposta. E a comunidade brasileira lá ainda não é maior, né? Então os latinos lá estão passando problemas muito graves e isso está aumentando a corrosão e o estresse dentro dos Estados Unidos. E não há nenhum indicativo que o que o Trump esteja fazendo vai fazer com que a popularidade dele suba. Muito pelo contrário. Já teremos eleições nos Estados Unidos agora, daqui a alguns meses, e isso vai denotar como é que o povo americano está entendendo essas questões. E depois de 2 anos teremos eleições presidenciais, mas o Trump até agora ele não pode ser mais candidato, né? Porque já esgotou o período dele. A não ser que haja um outro golpe nos Estados Unidos. Aí vai ser realmente o fim do mundo, né? Mas certamente isso não vai acontecer, não. Existem muitas pessoas nos Estados Unidos que estão fazendo já reações muito fortes àquilo que Trump está fazendo. E lá fora tem uma criatura... Gente, eu assisti um vídeo do senhor, do neto do ditador. Não vou nem colocar aqui para vocês, porque talvez a censura barre aqui, né? Caia no algoritmo. Mas ele diz o seguinte, que ele irá voltar para o Brasil, como assim na mitologia,
montado em cima, desculpem, tá, gente? Em cima de um pênis alado, né? Um pênis alado, porque ele quer que esse pênis vá numa direção. Mas o negócio é meio... Acho que Freud explica, né? O filhote, quer dizer, o neto do ditador, pensando em voltar para o Brasil, com um ar de vingança, mas montado num pênis alado. Isso aí, eu acho que Freud identificava sonhos, né? Ele fazia interpretação de sonhos. O sonho do seu Figueiredo aí tá esquisitão, né? E aí é o seguinte, ninguém deu muita bola, mas eu resgatei isso agora, né? O Magno Malte, ele chorou na sexta-feira, antes do Bolsonaro receber a tornozeleira eletrônica, e o Bolsonaro também tinha chorado, isso não circulou muito, né? O machão aí caiu em lágrimas, né? Vamos pegar um trechinho aqui, vamos lá. Como essa, mas bem maior. Comemorando os 50 anos da Igreja Cristã Maranata. E aí o Magno Malte derramou as lágrimas, né? Mas o Bolsonaro foi também, começou a chorar também. E esse é um momento para eternizarmos o que foi a vida. Gente, esses pianinhos, tinha um cara lá no plenário com um pianinho, tocando pianinho, fazendo fundo musical pro choro, né? Ficar mais autêntico, o choro contagiar mais as pessoas, né? Mas isso aí não tá, olha, nenhuma nação se levantou com choro, não. Ficar chorando. Aliás, ele mesmo dizia, né? Vai ficar chorando até quanto, né? Quando, né? Chega de mimimi. Bom, e hoje tem essa situação ainda que até o momento que eu estou conversando com vocês eu não tive acesso à decisão, voto do ministro Luiz Fux, porque tem 4 votos já para respaldar as medidas cautelares contra a figura do inelegível, mas ficou faltando o senhor Fux. O julgamento sobre cautelares contra Bolsonaro termina nesta segunda-feira, então teremos até meia-noite esse voto aí do ministro Fux, que ficou numa situação muito complicada, né? Porque segundo a publicação de Marco Rubio, secretário de Estado lá nos Estados Unidos, 8 ministros da Suprema Corte sofreram restrições, foram revogados os seus vistos para ingressarem nos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito pesada para todos eles, né? Enfim. Mas o ministro Fux teria sido poupado. A questão é a seguinte, ministro Fux, por que o senhor está demorando tanto para dar essa decisão? O senhor está preocupado? Isso vai ficar muito complicado para o senhor decidir contrariamente aos outros pares, porque as medidas cautelares foram pedidas pela Polícia Federal, foram reconhecidas como bem fundamentadas pela Procuradoria-Geral da República, São Paulo Gonet, que pediu para que essas cautelares fossem praticadas, e ainda de forma muito tímida, né? Porque poderia ser decretada a prisão preventiva do Bolsonaro, sim, mas isso não foi feito. Mas já é um avanço a gente estar livre da criatura nas redes sociais e circulando por aí. Ele não pode ficar viajando, por exemplo. Isso aí está bloqueado, porque tem que voltar para casa à noite, a partir das 18 horas, né? Então não dá para ele ir para um lugar e não voltar, porque se ele não voltar, aí sim, a cautelar dele é convertida numa prisão preventiva, né? Então ele vai ficar em Brasília e nós já começamos a ficar com a nossa sanidade mental mais preservada. Uma questão que chamou a atenção, que o senhor Fux deveria, de repente, prestar muita atenção, a coluna da Juliana Dalpiva, tá? Ela escreveu: Bolsonaro guardava dólares na gaveta de suas cuecas. Saques foram fracionados. Eu pergunto a você o seguinte, o Bolsonaro já está sem passaporte, né? Nós sabemos que ele está sem passaporte. Ele está dizendo que não queria fugir. Então por que ele estava com 14 mil dólares? Ele compra alguma coisa aqui no Brasil em dólar? Então por que ele estava com essa grana em dólar, né? Isso não é um indicativo que a criatura estava com algum tipo de planejamento de fuga, né? Ou ele está investindo em moeda estrangeira agora? O patriota está investindo na moeda norte-americana. Então, gente, olha, é muito estranho, né? A justificativa, eu acho que isso aí deveria pender aí na decisão do ministro Fux, para ele respaldar. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer aí. Bom, aí dando uma notícia para vocês, é o seguinte, como vocês sabem, o nosso portal aqui, a minha ação com vocês aqui, não é apenas um crítico, né? Toda vez que eu posso fazer algum tipo de representação, de movimentar as instituições aqui no nosso país, eu faço meu papel como professor, como educador, que eu sempre tive nesse papel, né, orientado meus alunos, meus amigos.
E eu recebi agora uma resposta do senhor Paulo Gonet a uma representação que eu fiz contra o senhor Augusto Aras, contra a senhora Lindora Araújo, por se encontrarem secretamente fora da agenda do Ministério Público, da Procuradoria e da Presidência da República, com o senhor Jair Bolsonaro, que sempre era investigado, sempre estava ali na condição de demandado. Só que o senhor Paulo Gonet, a assessoria dele analisou isso aí, né? E disse que não teve nada, não. Eu fiz uma representação também, em função do Bolsonaro ter fugido do Brasil com aeronaves no plural, né? Porque foi uma aeronave na frente, depois foi a aeronave com ele carregando as joias. E isso foi feito absolutamente de uma forma ilegal, porque ele usou as aeronaves para benefício pessoal, ele não foi numa missão especial. E, infelizmente, aqui a decisão do senhor Paulo Gonet, que foi mandada para mim, ele achou que também não teve nada, não. Ele disse que está tudo tranquilo, olha só, decisão do senhor Paulo Gonet. Na representação referida em epígrafe, pede-se a instauração de procedimento investigativo contra subprocuradores da República e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro à conta de supostos encontros não oficiais realizados entre os representados e o uso da aeronave da Força Aérea Brasileira em 30 de 12 de 2022 pelo ex-presidente. Os relatos do representante, ou seja, eu, não contêm elementos informativos mínimos que indiquem suficientemente a realidade de ilícito civil ou penal, justificadora da ação investigativa do Ministério Público. E aí vai vindo, porque a minha representação era genérica. Então, senhor Paulo Gonet, olha, lamento profundamente que a Procuradoria da República não leia jornais, não sabe o que está acontecendo, não sabe que o Bolsonaro saiu com a aeronave aqui do Brasil. Não podia mandar fazer uma investigaçãozinha, não? Pegar informações do que aconteceu? Enfim, complicado, né? Então, enquanto o senhor Paulo Gonet... Tudo bem, eu só vou dar um desconto porque já está cuidando da vida do inelegível de uma forma muito contundente, mas tem uma penca de outros crimes. Aliás, senhor Paulo Gonet, a questão das mortes na pandemia, o senhor nunca mais falou nada disso, né? Nós estamos dando um desconto nesse momento porque, enfim, tem a questão aí que está premente, né, de mandar esse criminoso junto com a Sorcrim para a cadeia. Mas tem muita coisa que ficou para trás, né? Que a Procuradoria-Geral da República tá dormindo ainda em berço esplêndido. Ataque de Trump ao Brasil está saindo pela culatra, diz o Washington Post. Olha só, gente. Todas as pessoas que têm alguma racionalidade nos Estados Unidos, as pessoas que sempre operaram com a diplomacia, com relações de todas as naturezas com outras nações, estão estarrecidas com o que está acontecendo. Segundo o jornal, diplomatas americanos demonstram desconforto nos bastidores com ofensiva, afirmando que a medida é prejudicial à credibilidade dos Estados Unidos. Gente, aí está aqui a matéria, né, falando que o Trump está fazendo bullying com o Brasil. E aí a matéria vai discorrendo aqui que, olha, o desastre que está acontecendo está gigantesco, inclusive porque não é verdadeira a alegação que o Brasil tem uma relação que seja desfavorável aos Estados Unidos no campo comercial. Então, quer dizer, é uma coisa tão clara, uma patifaria tão grande, que isso deixa qualquer diplomata, qualquer pessoa que venha tratar de uma forma racional sobre a relação Estados Unidos-Brasil, a pessoa fica sem resposta. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos está usando o poder da sua nação, está prejudicando as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e Brasil, está prejudicando empresas norte-americanas, está prejudicando o consumidor norte-americano, porque ele está supostamente preocupado aqui com o julgamento do Bolsonaro. Nós estamos vendo que tem muito mais coisas que a vã filosofia poderia imaginar. E para finalizar, continua ainda. A fala do presidente Lula está repercutindo ainda em todos os cantos do mundo, fala essa de enfrentamento ao que Trump está fazendo com o nosso país, ou tentando fazer, né? Ele vai ter muito mais problemas lá. Bom, com o agravamento do seu caso no STF e na Polícia Federal, líderes de partidos do Centrão defendem que Bolsonaro anuncie que irá apoiar Tarcísio. Gente, é um negócio esquizofrênico, né? Esses caras ainda estão querendo que Bolsonaro anuncie que não será candidato. Gente, o Bolsonaro vai para a cadeia. O Bolsonaro está inelegível. Essa gente do universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, eles ficam jogando esses tóxicos alucinógenos, esses cogumelos alucinógenos ideológicos para o gado,
E o gado vai comendo esse troço aí e vai acreditando que o cara ainda tem alguma perspectiva. Acordem, o Bolsonaro vai para a cadeia. Generais que estavam com ele conspirando contra a nossa democracia vão para a cadeia e não vão sair nem tão cedo. O Bolsonaro talvez não recupere nunca mais uma rede social. A situação para ele está muito grave. Será que essas pessoas não acordaram ainda? Por isso que a filhinha do Bananinha chama o papai de animal. É um animal irracional, que parece que é uma parte dessas criaturas, que são a maior parte dessas criaturas, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Semana vai correr e será muito boa, com certeza. Um grande abraço, tchau!